Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e paz, que o amor seja perene em seu caminhar. Hoje, dentro da história europeia, vamos ver a formação do Reino Franco e o Império Carolíngio, e isso tudo dentro do mundo medieval. O objetivo é entender o Reino Franco num contexto do poder descentralizado, que é uma característica vital do feudalismo europeu. Com a derrocada do Império Romano, surgiram diversos reinos, os quais, por sua vez, irão também sofrer com as contínuas invasões tanto do mundo bárbaro como do mundo muçulmano. Assim, a Europa, bastante fragilizada, não conseguia se reunificar, uma vez que não havia um controle do Estado, nem do Estado cristão, nem do Estado pagão. Segundo Aquino, este quadro somente muda quando Clovis I, ainda no século V, unifica as tribos francas e cria o Estado dos Francos, tornando-se o primeiro rei cristão dos francos a fundar uma dinastia, a saber, a dinastia merovingia. Nesse contexto, após sua morte, em 511, o seu reino foi dividido entre 4 filhos, até que, em 628, Dagoberto consolida como o único rei. Desse momento para frente, nós temos o que a historiografia chama de gerações de reis indolentes, os quais ficavam cada vez mais distantes e desinteressados das funções da guerra e da administração. É neste momento que ganha destaque o chamado mordomo do paço, responsável pelo controle do Estado, ou seja, da burocracia civil e do exército. Desse modo, Carlos Martel surge como um prestigiado vassalo e mordomo do paço. Vai derrotar os visigodos em 711 e os árabes na famosa Batalha de Potieres em 732, consagrando-se como um grande líder. Com sua morte, seu filho Pepino, o Breve, assume o seu posto. Em 751, com as bênçãos do Papa Zacarias, desfere um golpe de Estado, usurpando do trono dos francos e depondo Childerico III, para depois reunificar e expandir as fronteiras do Reino Franco. Nesse momento, ou nesse contexto, Pepino morreu em 768 e o reino é novamente dividido entre seus filhos, sendo ele Carlos Mano e Carlos Magno. Os irmãos serão rivais no poder até a morte de Carlos Mano em 771. A partir daí, Carlos Magno se consolida no poder e empreende o seu projeto guerreiro, expansionista e forte para reconquistar os antigos territórios do Império Romano do Ocidente, incluindo a região da Germânia, atual Alemanha, norte da Itália e da Espanha. Com efeito, a data histórica da fundação do Império Carolíngio é 25 de dezembro de 800, quando o Papa Leão III vai coroar Carlos Magno como imperador do Sacro Romano Germânico. O reinado de Carlos Magno é selado por diversos feitos, o chamado Renascimento Carolíngio, que vai impactar a política, a educação e a administração. Após sua morte, em 814, seu império passa a seu filho e sucessor Luís, o Piedoso, até o ano de 840, quando o soberano morre, deixando 3 herdeiros que irão disputar a coroa. Ora, Lotário, ou primogênito,
irá confrontar-se com seus irmãos Luís, o Germânico, e Carlos, o Calvo. Resultado dessa disputa, nasce o Tratado de Verdun, em 843, oficializando a divisão do Império Carolíngio. Com a morte de Lotário, seus irmãos anexam seus territórios e faz surgir a Francia Oriental, que é a Alemanha atual, e a Francia Ocidental, que se tornará o Reino da França. Entretanto, as crescentes guerras civis, bem como a feudalização, a regionalização e principalmente o fortalecimento dos senhores feudais, o qual vai estabelecer o laço de vassalagem, o poder sempre será vinculado ao feudo e nunca ao rei. Ou seja, a pequena nobreza cria laços de fidelidade para com os monarcas, acaba por levar, por exemplo, à queda da dinastia carolíngia, sobretudo após as novas invasões normandas que começam no século IX, século X e assim por diante. Conforme Bezerra, o Império Carolíngio vai de 800 a 888. Sua denominação deriva do termo Carolus, do latim Carlos, e designa Reino Franco, que ocupa a região da Europa Central, onde ficava o antigo Império Romano do Ocidente, e foi constituído o modo de produção feudal. A formação deste império está na gênese do processo de formação da sociedade feudal, sendo responsável pela expansão do cristianismo na Europa e, na visão da literatura didática, é a principal particularidade do Império Carolíngio, foi justamente essa repartição de terras entre os oficiais, os soldados, a igreja, todos leais à realeza, pois existe um juramento de fidelidade entre o cristianismo e o imperador nesse contexto. Conforme Aquino, o Império Carolíngio, em seu processo histórico, foi determinado por dois conjuntos de ações. O primeiro estabeleceu a regionalização do poder, ao possibilitar a consignação de uma influência da nobreza regional, ou seja, dos senhores feudais. Essa elevação era adquirida pelos títulos de nobreza, como de condes, guardiões dos condados, marqueses, todos defensores das marcas e das fronteiras do império. O segundo momento foi o notável fortalecimento do império e dos laços de servidão, responsável pela transformação de homens livres em servos, ligado à terra em que vivia. Pois no feudalismo o poder é descentralizado, a economia é de subsistência e a cultura é o centro pulverizador da religião, ou seja, do cristianismo. Enfim, do ponto de vista cultural e artístico, o Império Carolíngio é conhecido pelo desenvolvimento do Renascimento Carolíngio, onde fica evidente a presença das culturas gregas, romanas e bizantinas. Nesse instante é bom destacar que os reis carolíngios se cercavam de intelectuais, especialmente Carlos Magno, o qual valorizou grandemente a cultura greco-romana e criou leis para a construção de escolas nos palácios, nos mosteiros e nas catedrais. Além disso, este soberano estimulou o desenvolvimento das artes e instituiu um conjunto de leis escritas, denominadas como leis capitulares. É isso aí, vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Dê um joinha e tchau!